Como essa é a primeira semana, pessoal, e teve bastante novidade nas últimas 2 semanas, hoje está bem robusto de novidades, porque eu trouxe algumas aí que precisava trazer, que foram de 2 semanas atrás. Então a gente tem bastante conteúdo aqui. Novamente, não vamos nos aprofundar muito nos detalhes ali, mas eu vou tentar explicar de uma forma que dê para entender, beleza? Teve gente que perguntou aí sobre os meus contatos, que eu não compartilhei nenhuma das lives. Quem quiser dar um print aí, de qualquer forma, vai ficar os contatos. Pode adicionar meu celular, entrem no grupo do Telegram, que a gente tem um Cloud Evangelist no Telegram. Tanto eu quanto o pessoal que está lá se ajuda bastante, e a gente pega bastante no pé aqui da equipe, para que a equipe participe da comunidade, né? Todo mundo aqui deve usar conteúdo da comunidade para ajudar no dia a dia, então já passou da hora da gente começar a fomentar também, né? Eu brinco que se a gente pode tirar a internet, mas não tira acesso do Stack Overflow, né? Da galera, tanto de Dev quanto de Ops. Então, as informações minhas aí, os badzinhos as certificações que eu já tenho, eu estou estudando para DevOps agora. Então, vamos às novidades. Tá faltando do Black Belt. É verdade, a gente entrou no Black Belt agora, a gente foi convidado pela AWS para participar 4 pessoas da rede estão participando. Black Belt é um grupo que a AWS controla de faixa preta, que a galera que tem um conhecimento profundo dos serviços de AWS, e a da rede teve o prazer de ter 4 pessoas entrando nesse ano, e eu tô dentro. Bom, vamos lá. O Control Tower, né? O Control Tower é um serviço da AWS que facilita a utilização de um recurso que a Amazon chama de Landing Zones. O que é isso? É uma boa prática na Amazon, há bastante tempo, a gente criar contas diferentes para fins diferentes. Uma conta de desenvolvimento, uma conta de homologação que não tem vínculo nenhum uma com a outra, né? E a Amazon possui um serviço chamado Organizations para você controlar essas contas, né? O Control Tower é um cara que facilita a utilização de multi-accounts, né? E o conceito de landing zone é um conjunto de boas práticas da Amazon que diz quais são as contas que você deve ter. Por exemplo, uma conta de segurança, com as suas ferramentas de segurança separadas, que só o pessoal de segurança vai acessar, uma conta de archiving para você fazer backup e guardar logs, para que, por exemplo, numa conta específica que um desenvolvedor tem acesso de administrador, se ele fizer uma caquinha, ele pode ir lá e apagar os logs. Se os logs estão em outra conta, ele não tem acesso para apagá-las, né? Então, o Control Tower, ele foi lançado, ele era uma coisa bem fechadinha, assim, você rodava ele criava aquele set de contas. Agora ele suporta customizações para que você possa criar e editá-las ao longo do tempo de maturidade da empresa, né? Depois, o Saving Plans. Saving Plans é um recurso novo na Amazon, a gente vai falar, quando a gente falar de economics, que existem várias técnicas que você utiliza na AWS para você poder otimizar os seus custos, né? Uma das técnicas mais utilizadas é a técnica de reservas. Se você utiliza uma instância na AWS, você pode pagar ela por segundo, como a gente falou aqui já. Porém, imagina que você vai usar aquela instância durante o ano todo, 24/7. Você pode reservar aquela instância e você, por 1 ou 3 anos, você chega a conseguir reduções aí que chegam na casa de 70% no valor do recurso. Só que as reservas, elas fazem isso vinculado à instância, ao recurso computacional. O Savings Plan foi lançado no reInvent do ano passado, e ele muda esse conceito. Você não precisa vincular a instância, você pode vincular um budget. Então você fala assim, olha, eu vou gastar todo mês $500 na AWS. Os primeiros $500 que você gastar, você gasta tudo com desconto. Do $501 para cima, você paga o valor on demand, que é o valor mais caro. Dessa forma, você consegue ter um equilíbrio entre o custo fixo e o custo variável. Quando o Saving Plans for lançado, né, dentro da Organization, eu tenho a conta principal e as contas linkadas embaixo. Você não conseguia puxar recomendações, porque o Saving Plan tem um recommendation. Você consegue falar, a Amazon consegue apontar para você, olha, você está gastando, por hora, $50. Eu recomendo que você faça um Saving Plan de $40 e deixe 10 on demand. Isso não era possível nas contas linkadas. Isso é um problema para a gente, porque o Saving Plan é uma coisa que a gente está usando bastante, e as linked accounts agora conseguem ver de baixo. Isso é muito importante, principalmente por parceiro, porque o parceiro AWS, quando ele revende o billing, ou seja, o cliente contrata da rede,
a da rede paga em dólar e o cliente paga para a gente em reais, em geral a gente usa o cliente dentro da nossa organization, né? E aí o cliente não tinha essa visibilidade do Saving Plan, agora tem. Service Catalog, agora está incorporado com um serviço chamado Service Quotas. O que é o Service Catalog? Imagina que eu tenho uma grande instituição e eu quero criar conta para cada unidade de negócio. Então, eu tenho ali uma empresa grande e eu tenho várias subempresas, por exemplo, vários departamentos. O Service Catalog, você consegue fazer o seguinte, você consegue dar conta para o colaborador, para o departamento, ou para a squad, para a comunidade, seja lá como a gente chama, só que você consegue dizer assim, olha, ele pode usar só esses 7 de serviços. E agora você pode dizer também, integrar ele com o Quotas e dizer o seguinte, você pode usar, mas só tantas instâncias, ou tantas instâncias do tipo tal, ou tantos discos de tamanho tal, né? Isso dá uma flexibilidade boa. O GuardDuty, que é o serviço da Amazon, que faz inspeção de tráfego, é um serviço muito legal de segurança da informação, ele tinha um custo aproximado de 1% do billing. O que ele faz? O GuardDuty, ele lê toda a resolução de nomes dentro da sua rede, dentro da sua conta, ele lê todo o tráfego de pacotes que passam dentro da sua VPC, que é a rede da AWS, e ele lê todo os logs do CloudTrail, que é os logs de auditoria da AWS. Baseado nisso, ele usa inteligência artificial para prever possíveis ataques ou técnicas de ataque que estão sendo usadas na tua infraestrutura ou para fora da sua infraestrutura. E ele te traz esses insights e você pode automatizar. A Amazon fez uma redução de custo de 40% nele na semana passada. Então, isso é bem comum, tá? A AWS reduzir custos. Por quê? Porque o poder computacional vai ficando mais barato. E aí a Amazon vai repassando esses custos para o cliente para poder continuar competitivo. Agora falando de computação e storage. A Amazon tem um serviço chamado FSX. O que é FSX? Para a galera que é do mundo de Windows, é // como serviço, né? Então, ao invés de você criar um servidor Windows e fazer um compartilhamento, você vai lá e dá 3 cliques e fala assim, eu quero 50 GB aqui de compartilhamento Windows, integrado com AD, inclusive, para você, por exemplo, ter um workload onde você pode autoescalar, porque o servidor de arquivos, na verdade, está externo aos nós da aplicação, né? Isso é um serviço bem interessante. Já tinha para Linux, o FSX foi lançado um pouco depois. Ele agora tem um suporte a disco HDD, que é mais barato, né? Fica na casa de 1,3 centavos por giga por mês em Norte Virgínia, e infelizmente o FSX ainda não está no Brasil, mas eu tive em Seattle há um mês e pouco atrás, e o pessoal falou que está no roadmap para o último quarter do ano, então esse ano ainda deve chegar o FSX para a região do Brasil. Se o seu workload está no Brasil, você ainda não pode usar o FSX. Outra coisa legal, a Amazon lançou faz pouco tempo hibernação de instâncias, ou seja, você pode dar um stop na sua instância, igual você faz no VMware ou no VirtualBox, né? As instâncias do tipo T2, que são as instâncias mais baratas e mais utilizadas, elas não tinham esse suporte ainda, agora tem. A Amazon lançou em São Paulo as instâncias do tipo XE1 32X-Ward, que suporta só 128 vCPUs e 3 TB de memória RAM. Para workloads muito específicos, é claro, não é barato, e esse cara já é compliance com HANA, com S4HANA, com SAP S4HANA, então é uma opção legal para quem quer subir SAPs para grandes infraestruturas, né? Outro ponto, Route 53, resolve endpoint disponível em São Paulo. Essa é um cara animal que a gente estava esperando louco para ver. O Route 53, ele é o serviço de DNS da AWS, mas ele inicialmente é um serviço para atendimento público. Foi lançado há um tempo atrás suporte para integração com o seu AD interno, tanto para requisições externas, fazerem forward para o seu DNS, eu falei, mas qualquer serviço de DNS, né? Quando no seu on-prime, se você consultar o DNS interno da Amazon e ele fazer resoluções do Route 53. Isso está disponível em São Paulo. Muito legal para redes corporativas padrões, né? Então aí a lógica de como ele funciona, fazendo requisições de fora para dentro, de dentro para fora, né? Então a gente pode integrar o nosso AD, DNS do nosso AD, por exemplo, com o Route 53, que é um serviço extremamente robusto e extremamente barato. O Route 53 custa 50 centavos por zona mês e pouquíssimos centavos por milhões de consultas. Depois, Telecom.
VPN Site-to-Site suporta certificados. Isso é muito legal, nós não testamos ainda, mas a Amazon tem um serviço gerenciado de VPN Site-to-Site, né, para você fechar VPN com o seu on-premise, com o seu firewall. Com o suporte de certificados, a Amazon está prometendo que agora eu posso conectar com um Transit Gateway, ou seja, eu posso usar o serviço de VPN gerenciado da Amazon para conectar uma conta Amazon na outra. Isso não era suportado no passado. Nós não testamos ainda, mas a promessa é essa. Então, a gente, ao invés de usar o iKey lá com pre-shared key, a gente pode usar certificado, e isso faz com que a gente provavelmente vai conseguir conectar uma conta AWS na outra via VPN e não via peering, que é o único método utilizado atualmente. O VPC Flowlog suporta tags, né? Para quem não sabe o que é o VPC Flowlogs, ele é um serviço de coleta de metadados, como se fosse um TCP dump no nível da VPC inteira, né? E esses pontos, pessoal, que a gente está falando, são serviços do ecossistema AWS, que é o que a gente falou ontem, que a gente tem a sensação de, mas na cloud é mais seguro ou menos seguro? Poxa, imagina, eu tenho um serviço de flow logs que todo pacote que passa pela minha rede na AWS, que entra ou sai, ou que roda dentro dela mesmo, eu mando um metadado para o S3 ou para o CloudWatch Logs. O S3 custa muito barato para esse tipo de coisa, para mim poder depois fazer logs de auditoria. O próprio GuardDuck usa o Flow Logs para poder, a gente usa inicialmente no troubleshooting, mas a gente pode usar também esse cara para tomar decisões de tentativas de ataque, vulnerabilidade, esse tipo de coisa, exploração de vulnerabilidade. E o AWS Connect, que é um serviço de PBX e call center na AWS, que é o que está no desenho aqui embaixo, né? Então ele se conecta com a Alex, que é a transcrição de áudio para voz e de voz para áudio da AWS, se conecta com o serviço de Lambda também, por exemplo, para poder integrar com outros serviços da AWS, é um PBX na nuvem que a gente sobe muito rápido e o custo-benefício é muito alto, faz URA, inteligente, esse tipo de coisa. Agora ele suporta novos telefones de países novos. Ele tem esse produto ele tem uma limitação que ele não suporta SIP, então a gente não pode usar ele no Brasil para a maioria dos casos, porque a latência daqui para os Estados Unidos é muito alta, né? Então a gente não tem casos aplicados desses caras no Brasil. Mas 10 novos países que entraram: Estônia, Hungria, Geórgia, Latívia, Lituânia, Luxemburgo e só. Infelizmente não está disponível no Brasil ainda. Então, estamos animados. Quando eu estive lá em Seattle, eu falei com o pessoal também, pedi isso, sugeri, anotaram lá como sugestão, logo devem entrar, mas infelizmente o Connect não pode ser usado no Brasil ainda, porque não tem suporte a números nacionais. Bom, ferramentas de DevOps. O EKS, que é o Kubernetes gerenciado da Amazon, ele aumentou o SLA dele de 99.9 para 99.95, que é ótimo, beleza? E os custos não aumentaram. Pelo contrário, o EKS há um mês e pouco atrás, reduziu o custo dele, que era de aproximadamente $150 mês, e mudou para $75. O Google, que é forte concorrente, que antes não cobrava pelo serviço de Kubernetes gerenciado, passou a cobrar. Então, viram que a receita não dava muito certo, não fechava a conta se não cobrasse pelo serviço, né? O SSM agora suporta receitas do chefe. Para quem não sabe, o SSM é o System Manager. Ele é uma ferramenta da AWS que não tem custo para a maior parte das coisas. Eu consigo gerenciar a console do meu servidor, eu consigo atualizar patch, eu consigo rodar playbooks de Ansible. Agora ele tá disponível também com receitas de chefe, tá? Para até 1000 servidores, inclusive no on-premise, eu consigo gerenciar ele, usar o SSM sem custo. Ele é muito legal. Ele guarda a log da console, se você quiser logar o que a galera tá utilizando na hora que acessa ali o servidor e tudo mais. Tem uma console web para esses serviços. AppMesh. O AppMesh é um serviço da AWS que, na verdade, é um envoy gerenciado da Amazon, para quem está acostumado aí com o mundo de containerização e de Kubernetes. O Kubernetes pode ser utilizado com envoy, né? O Istio pode ser acoplado e utilizar o envoy. E agora ele suporta a ingestão de encriptação TLS. O que é isso? Eu posso... O serviço do AppMesh da AWS, ele integra com o EKS, que é o Kubernetes gerenciado da AWS, ele integra também com o Kubernetes em cima de EC2, se você quiser criar o seu próprio Kubernetes, com o seu ambiente on-premise, com EC2, com ECS, que é o serviço de container gerenciado da Amazon,
não Kubernetes, e com Fargate. O Mesh, o que ele faz? Ele faz com que a comunicação entre esses serviços não precisem, por exemplo, sair de dentro do seu ambiente e voltar para o seu ambiente, né? O Mesh, ele controla, ele faz proxy para que a comunicação fique entre eles, e a maior vantagem, a grande vantagem, você ganha em visibilidade do que está passando, porque a questão de microserviços está crescendo, mas está ficando difícil administrar microserviço. Então, ferramentas como o App Mesh fazem com que você tenha uma visibilidade maior dos seus microserviços. A grande mudança aqui é que os seus microserviços podem trabalhar em HTTP, por exemplo. E o App Mesh injeta o certificado, o HTTPS, e ele é integrado com a AWS ACM, que é o gerenciador de certificado da AWS. Então, a sua aplicação não precisa se preocupar com o certificado HTTPS, e o App Mesh faz a ingestão. E agora, para terminar a database, deixa eu ver como é que eu estou de horário. Tem um tempinho, vai dar tempo. Desculpem correr aqui, mas eu também não quero atrapalhar o expediente de vocês. Novidade animal, né? O Redshift, que é o serviço de Data Warehouse da AWS, é o banco de dados para construção de Data Warehouse, que é a base de dados quente para BI. Ele é um fork, ele é uma customização do Postgres, mas que tem um monte de funcionalidades para rodar BI, para banco de dados colunar. Ele não suportava pause resume, ou seja, você era obrigado se você quisesse, por exemplo, fazer uma estratégia de desligar e ligar ele no final de semana ou à noite, você era obrigado a criar uma imagem daquele seu Redshift e recriar ele de novo, que demorava muito tempo. Agora você pode pausar e resumir ele como você faz com as instâncias EC2 e reduz custo, automatização. Então, esse cara é um cara bem legal. Já foi um gap em projetos nossos. O Elasticsearch gerenciado da AWS agora suporta a versão 7.9. Para quem usa Elasticsearch, é bom saber. O DocumentDB, que é o MongoDB gerenciado da AWS, lá que eu clico. Sempre que a gente fala banco de dados gerenciado, pessoal, a gente está falando de um banco de dados que eu não preciso me preocupar em cuidar dele, fazer backup, nada disso. Eu dou meia dúzia de cliques e o serviço está clicado, pronto para ser utilizado, e a AWS cobra ali um pouco mais do que cobraria se você subisse no EC2. Por quê? Porque você não vai gastar com a mão de obra, e a AWS faz isso para você. Ele agora suporta Role-Based, né? Para quem não está acostumado aí com a parte de segurança na AWS, os serviços, quando eles entram, por exemplo, o serviço do DocumentDB, ele possui autenticação de usuário e senha, que é a autenticação nativa do MongoDB. A Amazon agora integrou com o Role-Based, então você consegue dar permissão a um servidor, por exemplo, para poder acessar o DocumentDB. Isso faz com que você não precise usar senha e você não corra o risco de perder essa senha ou de ter que ficar fazendo atualização e rotacionamento dessa senha, tá? Então, sempre que a gente falar de AWS, se for suportado Role-Based, vamos trabalhar com Role-Based, porque as roles são muito mais seguras do que credencial como senhas, usuário e senha, ou secret, key secret, né? Que alguns serviços da Amazon usam key secret, que é mais ou menos como se fosse um usuário e senha. Outra solução animal, tem cliente nosso que deu pulo de alegria quando a gente falou isso. A Amazon agora tem um Cassandra gerenciado. Para quem não sabe, Cassandra é um serviço, é um banco de dados no SQL, que ele funciona no conceito de mesh, então ele vai criando nós, que faz um anel, para quem é da velha, né, parecido com um token ring de banco de dados, e ele é extremamente escalável. Quem usa esse cara é só Netflix, só gente pequena. Só que esse cara ele sempre foi muito difícil de suportar, e o DSE, que é o facilitador, o orquestrador dele, o Cassandra é do projeto Apache, tá? Só que o DSE, ele é cobrado. O DSE é o orquestrador de Cassandra, é o cara que facilita o seu dia a dia para você poder utilizar a Cassandra. Ele é pago e, assim, larga em $1 milhão. Com o gerenciado agora, a gente tem um modelo, a Amazon vem com um modelo de cobrança por milhões de escritas e leituras, que faz isso ser praticamente serverless, entre aspas, serverless, né? A gente cobra pela uma granularidade muito pequena. Então, se a gente quer começar pequeno, a gente pode começar pequeno e depois ir crescendo sob demanda. Aqui um detalhe, esse tipo de coisa acontece o tempo todo, tá, pessoal? RDS, instâncias RDS do tipo R5. RDS é o banco de dados relacional da Amazon. Nas engines, MySQL e MariaDB, que são quase a mesma coisa, né, que são compatíveis, agora suporta
64 tera de disco. Ela suportava só 16 até a semana passada. E essa novidade é uma novidade animal. O Elastic Cache, que é o serviço de banco de dados em memória da Amazon, que ele suporta também cache de Redis. O Redis agora suporta Global Data Store. Infelizmente ainda não está disponível no Brasil, mas deixa eu tentar explicar o que isso é. O Redis é um banco de dados em memória. Para quê? Para mim é um banco de dados de chave-valor, que eu posso tanto utilizar para minha aplicação mesmo, quanto para fazer cache, né? Então eu posso guardar o cache dentro dele, porque ele é extremamente veloz. A gente usa para cache propriamente dito, mas também usa para sessão, né? Quando eu quero desacoplar, né? Então eu tenho aqui o meu EC2 fazendo outscaling, só que eu não posso ter nada dentro do servidor. Por quê? Porque servidores podem ser criados e morrer sob demanda. Aí eu uso o banco de dados para guardar os dados lá no relacional ou no SQL, ou not only sequencial, né? Agora, not only SQL, e o Redis a gente usa para guardar sessão, e principalmente para guardar sessão e para fazer cache. Agora, a grande novidade é que esse cara ele já tinha recurso multi-AZ, ou seja, multi-data centers dentro da mesma região. Então, por exemplo, se eu estava lá em Norte Virginia, ou se eu estou em São Paulo, eu posso ter mais de um nó de Redis. A novidade é que agora a gente pode fazer isso entre regiões. Então, eu posso ter, por exemplo, um Redis lá em Norte Virginia, onde é mais barato, e uma réplica dele aqui em São Paulo, que eu posso usar tanto para failover, para disaster recover, quanto para ter uma aplicação aqui fazendo só leitura, fazendo só consumo para cache da minha aplicação. Então, eu posso ter uma versão da minha aplicação aqui para atender com a latência mais baixa, e o writer lá em Norte Virginia, onde é mais barato. Não está disponível em São Paulo ainda, mas com certeza vai entrar no roadmap aí para os próximos meses. Esse é um cara animal que deixou a gente ultra animado.